Boa tarde, eu sou o Renan, estou aqui na disciplina de História da Matemática para falar sobre a matemática egípcia. E na minha apresentação eu pretendo passar por alguns tópicos, né? Falar um pouco sobre o contexto histórico, sobre os papiros, o sistema de numeração egípcia, sistema de numeração babilônica e relacionar as duas, né? E eu vou falar um pouco sobre as frações unitárias, certo? Começando pelo contexto histórico, seguinte, as fontes, né, para o estudo das civilizações antigas, elas são muito escassas e fragmentadas. E isso leva a uma discussão, né, entre historiadores e antropólogos para construir um conhecimento baseado nesses pequenos fragmentos, né? As formas de escrita partiram de uma necessidade de registrar as quantidades. Mas quais são essas quantidades, né? São rebanhos e alguns insumos relacionados à sobrevivência, né? E numa visão um pouco mais macro em relação à sociedade, a própria organização. Então, a matemática no Antigo Egito, ela é associada, né, diretamente a uma necessidade administrativa, né? A quantificação e o registro de bens levaram ao desenvolvimento de um sistema de medidas, né, empregados e que foi aperfeiçoado pelos escribas. Aqui o escribas a gente pode entender como escrivão, né? Eram pessoas que detinham esse conhecimento, né? Eles dominavam a escrita e exerciam algumas funções, né? De contabilidade, de administração. Os papiros matemáticos, né, que estão presentes nessa tradição pedagógica, eles eram, eles continham alguns problemas, né? Esses problemas tinham solução e eles antecipavam situações que os jovens iriam encontrar no futuro. Então, o objetivo era preparar o jovem para o futuro, né? E aí uma curiosidade que a gente pode falar sobre, o, sobre esses papiros, né, sobre os problemas, é que a resolução desses problemas, elas inicialmente não eram questionadas, né? E aí, por conta disso, perduravam por muitos anos, né? Sem ser questionada. Então, a partir do momento que se encontrava uma solução, ela ficava durante muito tempo até que outra pessoa pudesse contrapor a ideia, né, ou provar que não estava correta. Em relação à escrita, né, no, no período faraônico, existiam dois formatos, o hieroglífico e o hierático. E aí a diferença entre esses dois formatos é o seguinte, ó, o hieroglífico ele era utilizado nas inscrições, né, monumentais em pedras. E o hierático, ele tinha uma forma cursiva de escrita e era empregada nos papiros e nos vasos relacionados a funções do dia a dia, como, por exemplo, documentos administrativos, cartas e literatura. E os textos matemáticos, né, dessa época eles eram escritos em hierático. Essa era a escrita, a linguagem utilizada. Esse é o papiro de Hind, ou Ames, né? E aí nesse papiro você encontra tabelas, problemas de aritmética, né? E problemas de geometria também, certo? No papiro de Ames, ele é datado de 1650, né? Antes da Era Comum, e alguns estudos apontam que o seu conteúdo tem origem em um manuscrito que é ainda mais antigo, né? Ele é conhecido também como o papiro de Hind, porque faz uma homenagem, né, ao escocês Alexander Henry Hind, que o comprou por volta de 1500
em Luxor, no Egito, certo? Também designado por papiro de Ames, né? Que Ames foi o escriba egípcio que o copiou. E atualmente esse papiro ele pode ser encontrado, né, no British Museum. É o papiro de Mokba, né? O papiro de Mokba é conhecido também como o papiro de Moscou. E ele é datado de 1850, né? Antes da era comum. E ele, se a gente comparar com o papiro de Hind, ele vem aproximadamente 200 anos depois, né? Ele ficou também conhecido como o papiro de Golenishev, né? Que é um colecionador russo que o adquiriu, né? O texto matemático ele é composto por 25 problemas, né? E os problemas são escritos na escrita hierática e já antigos quando o manuscrito foi compilado, né? Isso significa o quê? São problemas que já eram conhecidos nesse período. E aqui a gente consegue enxergar alguns problemas de geometria, né? Problemas de geometria espacial, né? Que está escrito dentro desse papiro, né? E atualmente ele pode ser encontrado no Museu de Belas Artes de Moscou. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sistema de numeração egípcio, né? É um sistema que é importante a gente salientar que ele é um sistema numérico de base 10 e ele é formado através de agrupamento, certo? Aqui a gente tem uma tabela que vai relacionar o símbolo egípcio, a descrição do símbolo e o número, né, que significa na nossa notação atual. E aí ele tem a relação do 1, 10, 100, 1000 até 1 milhão, certo? Aqui eu tenho um exemplo, número 1234, que eu vou colocar aqui do lado, 1234. E aí a gente vai ter que transformar ele para a notação sistema de numeração egípcio. Como ele é um sistema posicional, né? Então aqui a gente tem uma unidade de milhar, então vai ser representado pela flor de lótus, duas unidades da centena, que são o rolo de corda, três unidades de dezena, que é representado pelo calcanhar, e quatro unidades, né, que é representado pelo bastão. Então, aqui, pelo sistema de numeração egípcio, o número 1234 seria representado dessa forma. Uma flor de lótus, dois rolos de corda, três calcanhares e quatro bastões. Agora falando um pouco sobre o sistema de numeração babilônica, ele é um sistema sexagesimal, né? Tem 60 algarismos diferentes e aí eles são representados de 0 até o 59. Para compor cada um desses números, ele usa a base 10, ou seja, aqui você tem o 11, por exemplo. O 11 ele é a representação 10 e o 1, 11. A representação do 21, por exemplo, ele seria 10, 10, aqui para somar 20, né? E a representação do número 1. Então, esses símbolos eles se repetem até o número 59. Essa representação, né, ela é utilizada até hoje, por exemplo, na divisão das horas do dia, né, que são 24 horas, e cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, o sistema de numeração babilônica ele é utilizado até hoje no sistema de horas do nosso dia a dia. Vamos falar agora um pouco sobre as frações unitárias e a sua importância, né, no Egito Antigo. Fração unitária nada mais é do que uma fração em que o numerador é 1
Certo. E por que é tão importante? Porque para os egípcios, né, para fazer a representação da parte de um todo, ou a representação de uma fração diferente de uma fração unitária, em que o numerador é diferente de um, eles tinham muita dificuldade para executar essas contas. Então, eles decompunham o- essas frações em somas de frações unitárias, né? Então, é um aspecto da matemática egípcia que engloba cálculo de frações. E aí, como que elas eram representadas, né? Na nossa escrita, uma fração unitária é assim, numerador 1, e aí embaixo qualquer valor. Então, 1/3 é uma fração unitária, 1/12 é outra fração unitária, e a representação egípcia vai seguir aquela nossa mesma tabela, em que aqui a gente tem 1/3, né? 1, 2, 3 bastões, com a representação aqui em cima, né? Então, por exemplo, 1/2 seria representado dessa forma aqui, certo? Aqui a representação do número 12, o calcanhar mais dois bastões, e essa representação aqui acima. Então, a fração unitária ela serve para facilitar os cálculos e a representação de frações nas contas nos problemas que os egípcios precisavam resolver. E aí, como eles faziam essas reduções, né? Existiam tabelas prontas, né, que decompunham para frações na forma, por exemplo, de 2 sobre n. Só que diferente disso, por exemplo, no papiro de Hind, existia também tabela para você decompor no caso em que o numerador era um número ímpar, né? Você conseguiria encontrar no papiro de Hind é, a decomposição na soma de frações unitárias para representar essas outras frações em que o numerador era ímpar. Para a gente calcular as frações unitárias, é importante a gente saber que não existe uma forma única, né? Mas alguns estudiosos apontam que existe um algoritmo que pode resolver e simplificar essas frações em torno de soma de frações unitárias, né? E um desses algoritmos que a gente tem para calcular é o seguinte, ó, dada uma fração a sobre b, podemos transformar o denominador b em um produto p e q, certo? Então, b vai ser igual a p vezes q. E aqui é importante a gente ressaltar que tem que ser um número inteiro, o p e o q. Dessa forma, a fração a sobre b vai ser representada por a sobre p vezes p vezes q. E aqui a gente vai abrir isso em função de um r, uma razão. Então, a gente abrindo essa fração ficaria 1 sobre p vezes r dividido por 1 dividido por q vezes r, certo? Mas esse r aqui a gente não vai utilizar ele na nossa fórmula, né? E a gente chega que R é P mais Q dividido por A. Mas de onde que vem essa fórmula pronta, né? Como a gente consegue isolar esse R? Vamos pegar essa parte aqui da nossa conta, né? E desenvolver. Então é A dividido por Q vezes Q, que multiplica 1 sobre PR mais 1 sobre QR. Vamos colocar em evidência o nosso R para facilitar a nossa conta. Então fica 1 sobre PQ, 1 dividido por R, que multiplica 1P mais 1 sobre Q. Colocando aqui os dois no mesmo denominador, a gente tem que ficaria tudo dividido por PQ, dividindo pelo denominador aqui ficaria Q mais P, certo? Então, substituindo aqui,
fica A dividido por PQ é igual a 1 sobre R, que multiplica o Q mais P, opa, Q mais P dividido por PQ. Como está multiplicando, aqui a gente pode cortar. E aí a gente vai agora isolar o nosso R em função dessas outras variáveis. O R está aqui no numerador, então a gente vai multiplicar dos dois lados, fica R. E aqui eu já vou dividir por A dos dois lados para facilitar. Então corta o que vai ficar. Então, Q mais P dividido por A. Então, é só desenvolver que a gente chega nessa mesma relação aqui. R é P mais Q em função do A. Certo? Então, agora trabalhando essa parte aqui, essa segunda parte, comparando com A sobre B. Então, a gente vai fazer o seguinte, substituir o R nessa parte aqui. Então, fica A sobre B é igual a 1 sobre P, só que o R a gente substitui Q mais P dividido por A, mais 1 sobre, aqui a gente tem o Q, que multiplica o R. Só que o R a gente sabe que é Q mais P dividido por A. E aqui é a nossa fórmula para encontrar as frações unitárias para representar uma fração que não seja unitária. Pessoal, agora eu vou fazer um exemplo aqui de como calcular frações unitárias na prática, né? Vamos resolver aqui uma situação. Ó. Como decompor essa fração 2 dividido por 21 avos com uma soma de frações unitárias? Primeira coisa, vamos utilizar aquele mesmo algoritmo que foi explicado anteriormente e vamos representar como A dividido por B. Dessa forma, temos que A vale 2 e B vale 21. Certo? Como nós precisamos decompor o B em função de uma multiplicação P vezes Q, teremos então que A sobre B vai ser A dividido por PQ. O A a gente sabe que vale 2 e quais são dois números inteiros que multiplicados dá o 21? O 3 vezes o 7. Certo? Então, a partir daqui agora, vamos encontrar uma razão, um R, para que satisfaça o algoritmo que foi apresentado no vídeo anterior. Dessa forma, vamos colocar o A dividido por B como 1 dividido por PR mais 1 dividido por QR. E encontrar esse valor R. Vamos substituir agora. Temos que o A vale 2, o B vale 21. 1 mantém. O P pode ser 3 ou o 7. Eu vou chamar então o 3 de P e o 7 de Q. Então fica P 3R mais 1 dividido por Q, que vale 7, R também. Resolvendo essa conta, temos, vamos colocar aqui tudo no, vamos colocar aqui em evidência o R e resolvendo da seguinte forma, reescrevendo aqui fica 1 sobre R, 1 terço mais 1 sétimo. Colocando no mesmo denominador, fica
7 mais 3 dividido por 7 vezes 3, que é 21. Substituindo aqui novamente, então 2 21avos é 1 sobre R, que multiplica 10 dividido por 21. Como o 21 está dos dois lados, podemos cortar e simplificar aqui em cima também. Ficaria 1 e aqui 5. Dessa forma, reescrevendo essa representação aqui, essa igualdade, teremos o R passa para o outro lado, fica R igual a 5. Certo? Então, encontramos o valor de R e para encontrar a soma das frações unitárias é só resolver substituindo o R. Então, A sobre B, que é 2 sobre 21, é igual a 1 dividido por P vezes R. O P vale 3, R vale 5, 15, mais 1 sobre Q vezes R. O Q vale 7 e o R vale 5. Então, 7 vezes 5, 35. Então, a representação de 2 dividido por 21avos, 2 dividido por 21 é 1 sobre 15 mais 1 sobre 35, como a gente gostaria de representar como soma de frações unitárias. Então, essa é a resposta. Oi, boa noite. Eu vou explicar um pouco sobre os algoritmos egípcios e os conceitos utilizados. Os egípcios da antiguidade tiveram a necessidade de criar um sistema de numeração baseado em conjuntos. Este é um sistema não posicional, pois os números podem ser escritos tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, que o significado do número continua o mesmo. Este povo tinha símbolos para representar os algoritmos 1, 10, 100, 1000, 100.000 e 1.000.000, sempre de uma forma aditiva. O número 1 é representado por um bastão. O 2 era representado por 2 bastões. E o 3 por 3 bastões. E assim por diante, até o número 9, que é representado por 9 bastões. Quando chega ao número 10, o símbolo muda para um calcanhar. Assim, o número 11 é representado por um calcanhar e um bastão. O 2 é representado por um calcanhar e 2 bastões. O 20 por 2 calcanhares. E assim seria até o 99, que seria representado por 9 calcanhares e 9 bastões. O número 100 era representado por uma corda até o 999, representado por 9 cordas, 9 calcanhares e 9 bastões. Quando queriam representar o número 100, o símbolo voltava a mudar, desta vez para uma flor de lótus. Utilizando este símbolo e os anteriormente apresentados, representava os números até o algarismo 10.000. Assim, o símbolo para o número 10.000 seria um dedo. Este símbolo e todos os anteriores eram utilizados até a representação do número 100.000, que seria representado por um peixe. Por fim, o número 1.000.000, que era representado pela imagem de um homem. Os egípcios escreviam o número que pretendiam apenas utilizando 7 símbolos, adicionando os mesmos de forma a obter o número que tinham necessidade de representar. Além de ser um sistema não posicional, é também um sistema aditivo, cuja base é 10, como também é possível verificar que este povo não tem representação para o número 0. Os egípcios, tal como todos os povos, tinham uma maneira específica de calcular, ou seja, quando se tratava da adição, representava cada símbolo em separado, agrupando depois os algoritmos da mesma ordem de grandeza. Agora eu vou falar um pouquinho de como era feita a multiplicação. A multiplicação era feita por uma sucessão de multiplicação, ou seja, no caso do 25 vezes 35. A multiplicação é efetuada duplicando 23 até que a soma das duplicações ultrapasse o 35. Mas para facilitar o cálculo, os
os egípcios faziam era construir duas colunas, em que na primeira colocaram o número 1 e iam multiplicando por 2 cada número consecutivo. Na coluna seguinte, colocavam o resultado e os números seguintes seriam o dobro dos anteriores. A multiplicação terminava quando fosse encontrado um multiplicador. E este método de multiplicação egípcia damos o nome de método da duplicação. Depois de verificarmos que os números dão um multiplicador, somamos os resultados de cada parcela assinalada. Neste caso, 1 mais 2 mais 4 mais 16, que é igual a 23. Assim, o 23 representa o resto da multiplicação. A característica desse sistema é aditivo, não é posicional, recorre a 7 símbolos, não tem símbolo para o zero, escreve-se à custa da potência de base 10, não é um sistema decimal. Agora eu vou falar um pouco sobre o processo de mensuração de terras egípcias. O processo de mensuração das terras consistia em esticar cordas e verificar o número de vezes que a unidade de medida estava contida no terreno. Havia uma unidade de medida assinada na própria corda. As pessoas encarregadas de medir esticavam a corda e verificavam quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Os nomes conhecidos, eles eram conhecidos como estiradores de corda. Agora vou falar um pouquinho sobre o sistema de frações baseado em caracteres. A organização do sistema numérico fracionário dos egípcios era baseada no conceito unitário, de forma que a maioria das frações representava o seu numerador constituído pelo número 1, representado por um sinal de forma oval e alongada. Tais frações eram denominadas frações unitárias ou egípcias. Então, um oitavo era correspondido por um símbolo. 1 sobre 20 correspondia ao outro símbolo. Todavia, duas frações podem ser apontadas como exceção a tal regra, que era o 3/4 e o 2 sobre 3, sendo que o último era contemplado como fração geral, uma vez que era utilizado como base para diversas operações matemáticas. Muitas das frações que não representavam o numeral 1 no numerador era considerado o resultado da soma entre as várias frações egípcias. Porém, é importante ressaltar que os sinais de adição e subtração não eram utilizados nessas operações matemáticas, visto que ainda não tinham sido criadas. Os antigos egípcios usavam um sistema de fração baseado em caracteres distintos, tipo 1/2 era um símbolo, 3/4 era outro, mas tinham algumas regras gerais, em particular as frações do tipo 1 sobre 2 elevado a n, que seria 1 sobre 2, 1/4, 1/8, 1 sobre 16 e 1 sobre 32. Tinham símbolos especiais, surgindo da associação desses símbolos do 1/2 até 1 sobre 64, que é o olho de Horus. Tem a ver com a série infinita. 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 32, que é igual a 1. Não se sabe se eles achavam que terminava no 1 sobre 64, porque não conseguiam diferenciar pedaços de coisas menores que isso, mas a ideia seria que todos juntos formariam a unidade. Cada fração representava um sentido, tipo 1/2 representava o olfato, 1/4 representa a visão, 1 sobre 8 representa o pensamento, 1 sobre 16 representa a audição e 1 sobre 32 representa o paladar. 1 sobre 64 representa o olfato. É isso. Bom, me chamo Bruno e continuando aqui o assunto sobre os egípcios, a gente vai falar um pouquinho sobre o papiro de Hermes, ou papiro de Rind, que eu acho que é assim que se fala. Bom, esse papiro é a fonte de onde saiu a maior parte das informações sobre os matemáticos egípcios, e ele é um documento que foi datado por volta de 1650 a.C., e ele recebeu esse nome de papiro de Hermes porque um escriba de nome de Hermes ele detalhou a solução de 85 problemas de aritmética, frações, cálculo de áreas, volumes, progressão,
repartições proporcionais, regra de três simples, equações lineares, trigonometria básica e geometria. Bom, esse determinado papiro, ele tem aí por volta de 5 metros de comprimento. Ele não foi escrito com hieroglifos convencionais. Creio que ele foi escrito, que ele tem uma escrita hierática, uma espécie de escrita taquigráfica própria para o uso contábil deles, né? As inscrições são em cor preta, exceto nos títulos dos problemas e as suas soluções. Bom, a técnica que eles usavam de resolução descrita no papel, no papiro, ela é conhecida como método de posição falsa ou hipótese falsas. Ele começa tomando alguns valores convenientes, digamos assim, de A, que é a forma tradicional como nós usamos hoje, para representar alguma coisa, A, X. E ele substitui esse valor na segunda equação usando um método de substituição para obter o resultado. E podemos observar que no desenvolvimento do corpo da solução, nós encontramos ferramentas que podemos usar nos dias de hoje, nas salas de aula, como as matrizes aumentadas, sistema de equações lineares, soma de vetores, multiplicação de matrizes, igualdade de vetores. E nesse caso, a aplicação e desenvolvimento ele é usado na aplicação e desenvolvimento do papiro de Hermes. Em 1850, um escocês chamado Alexander Henry Rhind, ele comprou esse papiro, né? E ele teve também essa homenagem a esse escocês, que ele foi chamado de papiro de Hermes ou papiro de Rhind. Ele comprou esse papiro no Egito, que estava lá, né? Ele comprou lá em Luxor, no Egito. E também o escriba que fez ele, né? O papiro de Hermes, ele copiou ele, porque esse papiro ele tem um manuscrito ainda mais antigo, pelo que foi visto. E para concluir, nós achamos muito interessante como eles abordam um assunto diferente e ao mesmo tempo igual às aplicações de álgebra linear que a gente tem hoje em dia. E atualmente esse papiro se encontra no Museu Britânico, British Museum. Bom, continuando, aqui nós vamos ter o papiro de Moscou, que ele foi inicialmente chamado de papiro de Golenischev, creio que seja assim. Bom, esse papiro ele foi datado aproximadamente no ano de 1850 a.C. Ele foi escrito em hierático e tem cerca de 8 centímetros de largura e 5 metros e meio de comprimento. Bom, o papiro de Moscou ele foi comprado no Egito em 1893 pelo egiptólogo o egiptólogo Golonischev. Originalmente esse papiro ele foi conhecido como papiro de Golonischev, mas quando em 1917 esse papiro foi comprado pelo Museu das Belas Artes de Moscou, ele passou a ser reconhecido como papiro de Moscou.
Bom, ele é um texto matemático que contém 25 problemas, mas devido ao seu estado de degradação, é impossível interpretar muitos deles. Mas com os estudos, acabou que descobriram mais ou menos quais eram a origem dos problemas que tinham lá. Bom, ele continha um problema de Ahá, que provavelmente é uma determinação de uma quantidade desconhecida. Ele também tinha problemas envolvendo barcos, o leme de um barco e a altura de um mastro, provavelmente, respectivamente. Ele envolvia a área de triângulos, pesos de pães e cervejas, ou cervejas, né? Área de um triângulo, área de um retângulo, área de uma superfície curva de um cesto, pães e cestos, volume de uma pirâmide truncada, medidas de panos em palmos e cúbitos, equações lineares, pesos de 1000 pães e frações de ouros, mistura de pães para oferta, cálculo de trabalho de um sapateiro, intercâmbio de pães e cervejas e problemas que dão origem à equação de 2x mais x. Bom, aqui nessa imagem anterior, nós vamos ter a reprodução do problema 14 do papiro, né, de Moscou, que mostra o problema do volume de um tronco de pirâmide quadrada com a transcrição hieroglífica. Bom, para a gente poder seguir adiante, nós vamos ter que explicar um pouquinho aqui sobre os algoritmos e sistemas utilizados por eles, pelos egípcios. Eles tinham um sistema não posicional, que seria de 1 ou 9. Eles eram representados por bastões, e assim sucessivamente. Um bastão é 1, 2 bastões 2, 3 bastões 3, e assim até o 9. Bom, chegando ao 10, nós temos um formato de um calcanhar, que eles chamavam, né? Aí, esse seria o número 10. O 11 seria um calcanhar e um bastão, porque seria 10 mais 1. E aí o 12, um calcanhar e 2 bastões. O 13, um calcanhar e 3 bastões. E já na parte do 20, 2 calcanhares. 21, 2 calcanhares e um bastão. 22, 2 calcanhares e 2 bastões. E assim sucessivamente. O interessante era como eles representavam por símbolos os números. E eles tinham uma simbologia para representar os números 1, 10, 100, sempre nessa mesma linha de raciocínio. O 100 ele era representado por uma corda. Ele era meio que uma corda em caracol. Essa corda em caracol, ela ia até o 1000, né? Ou até o 999, que seriam 9 cordas, 9 calcanhares e 9 bastões. Porque a casa do 9 é a casa do 99 e é a casa do 900. O interessante dessa representação é que pela quantidade de a cada 100, né, eles tinham uma corda em caracol para representar se eram 200, se eram 300. Aí nisso ia aumentando a quantidade de símbolos de cordas.
Para representar o 1000, eles colocaram ele como uma flor de lótus. Essa flor de lótus, ela era representada, ela era o 1000, né? Então seria aí uma flor de lótus e um bastão, que seria 1001. Uma flor de lótus e 2 bastões. Uma flor de lótus e um calcanhar. E aí sucessivamente até chegar aí no 10.000, né? Ou no 9.999. E aí, chegando no 10.000, eles diziam, a gente interpreta hoje em dia, né, que parecia um dedo. Então a casa dos 10.000 já era representada por um dedo. 20.000, 2 dedos, 30.000, 3 dedos e assim sucessivamente. Mas sem deixar de esquecer os bastões, que representavam os números de 1 a 9, os calcanhares, que eram dos números de 10 a 100, a 99, e sem esquecer também das cordas, que eram os números de 100 a 999, e também da flor de lótus, né? Que já representaria aí a casa dos 1000. Então aí para representar aí 11.000 seria um dedo e uma flor de lótus, entendeu? Essa casa aí dos 100.000, o que parece aqui é um cachorro. Um cachorro, um javali, alguma coisa assim. E por último, que era o número maior, ele era 1.000.000, que era representado por um homem. É a imagem de um homem, né, o símbolo de um homem, que seria o bem mais caro deles. Então, eles usavam aí essas simbologias que representavam quanto que valia dentro da sociedade deles, entendeu? Essa simbologia a partir da casa dos 100, que uma corda representava 100, uma flor de lótus representava 1000, um dedo representava 10.000, um cachorro, um javali, 100.000, e o homem, a imagem de um homem, né? Ela era o valor mais alto, que era 1.000.000. E assim a gente pode dar continuidade aqui ao nosso estudo. Bom, dando continuidade, agora nós vamos ter aí a nossa matemática egípcia em sala de aula. Bom, os egípcios, eles tinham processo de adição e subtração, multiplicação e divisão. Vamos começar agora pela adição e subtração. Eles utilizavam um sistema de base 10, que era os traços, como eu já disse, que representava os números de 1 a 9. E usando de 1 a 9, eles usavam as barras, né? E para os de número 10, os calcanhares. As adições e subtrações elas eram realizadas do mesmo modo que é ensinado hoje no ensino básico. Como eles faziam esse cálculo era bem simples. A adição eles conseguiam fazer, né? Normalmente pegava um número e somava com o outro e daria o resultado. Por exemplo, a gente tem aí o 28 mais 5, que aí seria o 28 seria 2 calcanhares e 8 barras, né? Mais 5 barras. Isso aí daria 33. E como eles usavam isso, eles formavam, eles adicionavam e por último eles colocavam lá as simbologias. Nós podemos ver aqui em um exemplo bem simples. Eu vou mostrar. Bom, aqui está a adição bem simples de 28 mais 5. Você tem 28, que são a composição de 8 barras com 2 calcanhares,
mais 5 barras. E aí eles só acrescentavam essas 5 barras ao número, né? Formando ele 2 calcanhares e 13 barras. E após isso, após eles terem o resultado, eles faziam a troca da simbologia, que seria 3 calcanhares e 3 barras. Esse é o processo de adição. Já o processo de subtração era meio que diferente. Eles usavam um processo de deslocamento. Eles pegavam o número inteiro, que seria o 33, né? 33, que é o resultado. Colocariam ele nas barras, que seriam 2 calcanhares e 13 barras, menos as 5 barras. E com isso, eles retiravam só as 5 barras para não ter problemas de simbologia, para deixar as simbologias iguais. Ó. Aqui nós vemos que a simbologia de barras está igual, e aqui também a simbologia de barras está igual. Porque não teria como, para eles, não teria como retirar 5 barras de 3. Então eles teriam que transformar esse 10 em barras para poder fazer a subtração. Então, eles pegavam o número inteiro, o resultado, que seria da soma, né? E com isso, transformava eles em barras e subtraía as barras que estavam pedindo, para ter o resultado final, que seria o 28, que são 8 barras e 2 calcanhares. Bom, a multiplicação e a divisão, elas andavam juntas, né? Para dividir A por B, era a mesma coisa do que achar um número para multiplicar B e achar o resultado A. A multiplicação consistia em achar o resultado requerido através de sucessivas multiplicações e suas adições. O que seria isso? Ele era feito da seguinte forma. Eles baseavam suas multiplicações dobrando o multiplicando com o resultado obtido. Isso era um jeito muito peculiar e estranho, né? De encontrar o resultado desejado. A gente pode ver agora no exemplo como que seria essa multiplicação deles. O exemplo seria, eles pegariam um número, né? Que seria o 35 vezes 12, foi o que eu achei. Eles multiplicavam ele, 35 vezes 1, 35 vezes 2, vezes 70 vezes 2, que seria o 35 vezes 2, né? Que seria o 70 vezes 2, 140 vezes 2 e 280 vezes 2. Que seria respectivamente da seguinte forma. 35 vezes 1, 35 vezes 2, 35 vezes 4, 35 vezes 8, 35 vezes 16. Você percebe que não tem o 12. Como eles achavam o 12, então? O 12 eles já achavam da seguinte forma. Eles juntavam o resultado de 35 vezes 4 com o resultado de 35 vezes 8. Entendeu? Então, 4 mais 8, 12. Então, para eles, montar essa tabelinha seria mais fácil. Então, no caso, ficaria 35 vezes 4 mais 8. E com isso ficaria 35 vezes 4 mais 35 vezes 8. Que seria o resultado de 140 mais 280. E o resultado final, que era a junção do 140 mais 280, que a forma de adição eu acabei de explicar, e seria o 420. Isso era um jeito muito peculiar que eles achavam muito, muito prático para poder fazer. Era
ele é um jeito bem mais prático para eles fazer dessa maneira do que fazer porque eles ainda não tinham conhecimento para poder fazer da nossa maneira atual, né? Bom, dando continuidade aqui ao sistema de multiplicação e divisão, a divisão ela podia ser feita da seguinte maneira. Como multiplicação é a soma sucessiva de um determinado valor, a divisão é o número de vezes que esse determinado valor pode ser subtraído de outro. Nós temos aqui um exemplo que diz o seguinte, que 2 vezes 3 é o mesmo que 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. E 6 dividido para 2, que é igual a 3. Esse 6 dividido para 2, ele significa que podemos subtrair o 2 de 6 3 vezes. E sabendo disso, como é que os egípcios calculavam a divisão de 329 dividido para 12? Essa divisão para a gente seria bem simples, né? Mas para eles ainda não. Eles tinham um jeito de calcular isso, que era através da multiplicação. A gente pode ver aqui no nosso exemplo que como eles fariam essa divisão. Eles pegariam o 12 e iriam fazer a multiplicação dele até o número mais perto, que seria o 12 vezes 32, que daria 384. Mas esse número passou. Então, como é que eles faziam? Eles pegavam os resultados de cima, que seriam menores, né? E iam subtraindo. Pegava o número que estava sendo dividido, que seria o 329, e subtraía de 192, que é o menor que ele, né? Que daria 137. 137 menos 96, que seria o 12 vezes 8, que daria 41. 41 menos 24, que seria o 12 vezes 2, porque o 12 vezes 4 daria 48, então já estaria superior a ele, que daria 17. E o 17 eles subtrairiam de 12, que era o 12 vezes 1, que era igual a 5. Com essa divisão aqui, a gente teria o seguinte cálculo. 329, que era igual a 12 vezes 16, que seria o 192, mais 12 vezes 8, que seria o 96, mais 12 vezes 2, que seria o 24, mais 12 vezes 1, que seria o 12, mais 5. Porque nós podemos ver aqui que nessa subtração sobrou o número 5. E eles não podiam jogar ele fora e fazer ele simplesmente sumir. Então, esse cálculo ficaria da seguinte forma. 12 vezes 16, mais 8, mais 2, mais 1, mais 5. Que seria 12 vezes 27, mais 5. Então, já que o 27 é um número inteiro, e o 12 está multiplicando, passa dividindo para debaixo do 5. Então, esse resultado seria, o resultado de 329 seria 27 mais 5 dozeavos. Ficaria dessa forma.